Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, nesse momento da pregação da palavra, na carta aos Hebreus, continuação da exposição desta carta e a conclusão deste capítulo. Hebreus capítulo 12. Estamos aqui, meus irmãos, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tributamos a Trindade Santíssima os louvores aqui, meus irmãos. O Pai que nos chama para adorá-lo, o Filho que nos dá o caminho para se aproximar do Pai, e o Espírito Santo que nos ilumina, nos convencendo de quem nós somos diante da santidade deste Deus Todo-Poderoso. Os louvores cantados aqui retratam essa realidade. O Deus que nós adoramos é um Deus totalmente diferenciado de tudo que existe. Ele não é a criação, ele é distinto da criação. Mas da mesma maneira, ele quis se identificar conosco, manifestando a sua semelhança. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Então estamos aqui confiados na ação deste Deus que está aqui neste local e que nos auxilia no momento da pregação da palavra, pregando e ouvindo. Então a minha oração é que o Espírito Santo lhe dê ouvido para ouvir o que ele mesmo diz à igreja. Vocês irão ouvir a voz do pregador, que vai ler o texto e explicar, esse que vos fala. Mas a minha oração é que vocês ouçam a voz de um outro pregador, de um outro ministro, aquele que fala de maneira interna no teu coração, de maneira que o pregador externo não tem como falar. Então acompanhe a leitura do texto, por gentileza. Hebreus capítulo 12, dessa feita os versículos 18 a 29. Eu vou dar uma forçada aqui, meus irmãos, para concluir o capítulo. Eu quase fui tentado a dividir essa mensagem em duas partes. Eu iria até o versículo 24 e numa outra oportunidade do 25 ao 29, mas eu vou esticar aqui para poder ganhar o tempo. Eu não sei o que vai ser amanhã, não sei se o Senhor Jesus volta essa noite ou não, então o que tem que fazer, faça-te depressa, por assim dizer. Acompanhe a leitura aí, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrando que eu estou falando para adultos que têm consciência clara de compreender a mensagem, mas no nosso culto nós temos as crianças, e eu não esqueço que as crianças também podem ser atingidas pela mensagem. Como eu disse, eu estou confiado aqui no que o Espírito Santo pode fazer no coração de vocês, adultos, mas eu não tenho dúvidas que este mesmo Espírito Santo também pode agir no coração das crianças, porque é somente Ele para falar. Então, ainda que as crianças, algumas andem aí, dê uns gritos, vocês irão ouvir, mas nós confiamos que o Espírito Santo também trata essas crianças no culto de uma maneira especial, meus irmãos. Então, o Senhor fale também ao coração das nossas crianças. Diz assim a palavra do Senhor: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que, quando o ouviram, suplicaram que não se lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós,
os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, aqui está um texto muito desafiador para o pregador quando se propõe pregar expositivamente. Seja o pregador que for, ele se propõe em pegar um texto e expor todo ele, versículo por versículo. Para que o pregador seja encontrado fiel, ele tem que passar em todos os versículos, sem pular nenhum. Não vai explicar nos mínimos detalhes todos eles, mas não tem como pular. Por que é que eu estou dizendo para vocês? Porque se eu não tivesse proposto pregar expositivamente essa carta com vocês, possivelmente na noite deste dia eu não escolheria esse texto para pregar aqui com vocês. Primeiro, porque o texto é difícil de explicar. Segundo, porque, meus irmãos, é uma mensagem pesada, não é uma mensagem muito palatável, açucarada. Aqui está o desafio do pregador que sabe que tem uma palavra que vai chocar o seu auditório. A maioria dos pregadores gostam de pregar aquelas mensagens que não assustam o povo. Dificilmente prega sobre arrependimento, chamando o povo a se arrepender dos seus pecados. Dificilmente prega sobre a ira de Deus, porque isso também assusta e esvazia a igreja. Porque ninguém está com paciência para ficar ouvindo mensagem sobre a ira de Deus. Eu quero ouvir sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre as bênçãos de Deus para a minha vida. Mas, meus irmãos, nós temos aqui neste texto a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, o amor dele. Mas para que isto fique bem claro, você tem que ver a outra face de Deus, o Deus que é justo, justíssimo, o justo e reto juiz. Então nós vamos analisar o texto que acabamos de ler com vocês aqui nesse momento. Sim, Tiago. Muito obrigado. Sim. Isso. Muito bem. Ok. Meus irmãos, vocês sabem que nós estamos chegando no final do livro aos Hebreus, ou da carta. O capítulo 12 aqui é a conclusão de uma série de exortações que o autor vem dizendo para a igreja. E qual é o objetivo do autor? É alertar os irmãos quanto ao perigo de se esfriar na fé, o perigo da letargia, da meninice, da falta de interesse nas coisas espirituais, no não crescimento espiritual. Quem já participou conosco aqui da exposição dessa carta já viu que o autor deu uma bronca na igreja, dizendo: vocês vão continuar só no leitinho? Vocês não vão se aprofundar numa comida mais sólida para vocês pegarem mais corpo, por assim dizer? Porque, meus irmãos, eu estou vendo aqui, tem as crianças aqui de colo, Alice, o Noah, algumas crianças ainda mamam no peito, já estão começando a comer uma comidinha sólida. Mas pensa se a mãe ficar a vida toda só dando leitinho para a criança, aí vai dando, e o leite materno é uma bênção, incentiva as mães a darem até o quanto elas puderem, mas vai chegar uma hora que vai ter que largar o peito, vai ter que comer uma comidinha mais sólida, uma papinha, e por aí vai. Daqui a pouco já está comendo uma feijoada, um tropeiro, que vai dar uma sustância. Agora pensa, o menino já cresceu, já é um homem formado, a moça também, e fica só bebendo leitinho. Eu sei, meus irmãos, sou contra tomar o leite, ajuda, eu sei disso, cálcio, tudo isso, mas só leite não dá. Vocês que estão aqui sabem disso. Vocês não vivem só bebendo leite, vocês precisam se alimentar de uma comida mais sólida.
o autor aqui, ele usa essa figura para mostrar a importância da nossa vida espiritual. Não basta você ficar só bebendo leitinho, você tem que se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus. E, meus irmãos, ele já jogou muito pesado aqui, eu confesso para vocês. Eu já tive muita dificuldade de explicar vários versículos aqui, mas a gente ousou explicar para os irmãos. E aqui é mais uma passagem que deixa a gente um pouco assustado, mas no final eu creio que vai ser bênção para a minha e a sua vida. O que o autor faz aqui, meus irmãos, é explicar para os seus leitores, que eram todos cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, por isso o título aí, Hebreus, a carta é para judeus convertidos, explicando que o cristianismo é superior do que a tradição do judaísmo, de onde esses irmãos todos vieram. Então, o esforço do autor é dizer: vocês agora que se converteram a essa mensagem na pessoa de Jesus Cristo, essa mensagem é tão superior de uma maneira que vocês têm muitos privilégios que outrora a antiga aliança não dava. E eu vou mostrar para vocês quais são os privilégios que ele mostra aqui. Só que ele vai dizer o seguinte: isso não quer dizer que vocês têm menos responsabilidade do que os irmãos do passado. Pelo contrário, pesa sobre vocês, sobre nós, uma responsabilidade tal que precisamos atentar para isso. Então, o que nós vamos ver aqui é o contraste que o autor vai fazer, e o leitor judeu sabe muito bem disso. Nós é que às vezes não conhecemos muito, porque temos dificuldade com a geografia daquela região. A não ser alguns irmãos que já estiveram lá, nosso querido presbítero Daniel, nossa irmã Efigênia já esteve naquela região lá, conhece um pouquinho a geografia. Mas o que o autor vai falar aqui, na mente de um judeu, está claro isso daqui. Ele vai fazer um contraste do Monte Sinai, um monte muito propício para o judeu, quando Deus desceu e deu a lei, com o Monte Sião, que depois a cidade de Jerusalém foi estabelecida. Só que ele vai fazer esse contraste aqui, mostrando a lei e a graça, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou a antiga aliança com a nova. E, meus irmãos, nós precisamos atentar para o que está escrito aqui, porque isso daqui atinge todos nós aqui neste local, todos nós. Não teria sentido nenhum estarmos aqui se não fosse por isso que o autor vai dizer aqui. Nós não estamos aqui por nenhum outro motivo a não ser por isso aqui que eu vou tentar explicar para vocês. O nosso alvo com essa mensagem, meus irmãos, é despertar em vocês o que o autor já disse aqui neste capítulo, é olhar para o Senhor Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé, em quem temos vida eterna, onde estaremos para sempre com Ele, a nossa morada final, a verdadeira Jerusalém, que ele diz aqui que é a Jerusalém celestial. Eu não sei vocês que estão aqui, se essa é a esperança de vocês, se vocês têm essa convicção, se a esperança de vocês em Cristo é esta daqui, porque se a esperança de vocês em Cristo for apenas para esta vida, o apóstolo Paulo já nos informou que seremos os mais miseráveis entre todos os homens. Então a nossa esperança não está aqui neste mundo mesmo, apenas temos uma missão aqui neste mundo. Então olha quão relevante essa mensagem é para nós que aqui estamos. Então vamos lá para o texto, versículo 18 a 21, meus irmãos. O que nós temos aqui é a descrição do ato da liturgia conduzida aqui do Monte Sinai fumegando. E aqui, esse ato que o autor vai dizer do monte, ainda que ele não fala um monte aqui, mas a descrição, você que é um bom entendedor, sabe que ele está falando do Monte Sinai, esse monte que flamejou, flamejante, e ele vai enfatizar aqui alguns aspectos. Vocês viram: fogo, trevas, tempestade, clangor de trombetas. Meus irmãos, esse registro aqui que nós lemos na liturgia, poucos utilizam na liturgia de um culto, porque é um texto que a pessoa pode pensar assim: por que é que está lendo esse texto na liturgia desse culto de adoração ao Senhor? O que isso tem a ver com a igreja? Meus irmãos, tudo,
somos oriundos deste povo. O nosso Deus nunca teve dois povos, meus irmãos. O que o Senhor Deus fez é firmar uma aliança antiga com o povo lá no passado, e depois Ele renovou essa aliança, dando em Cristo um novo aspecto desta aliança. Aliás, foi o Senhor Jesus que disse, quando Ele institui a ceia, Ele diz: este é o cálice da nova aliança derramado no meu sangue, mostrando que a antiga aliança estava tendo agora uma perspectiva nova. Mas a descrição aqui é assustadora. Aqui talvez está, meus irmãos, preste atenção nesse detalhe, a absoluta majestade de Deus. Eu penso que pouco de nós paramos para refletir quem é o nosso Deus. Poucos de nós. Se nós verdadeiramente parássemos para meditar, para refletir quem é o nosso Deus, o tamanho do nosso Deus, muitos problemas que nós enfrentamos, meus irmãos, a gente iria administrar assim de uma maneira leve, suave. Muitas vezes os problemas nos sucumbem, as aflições, porque nós perdemos de vista quem é o nosso Deus, o tamanho do Deus que nos chamou. Então talvez aqui é mostrar esta absoluta majestade de Deus, só que é mostrado de uma maneira assustadora. O autor diz que Ele é fogo consumidor. Assusta demais. Poucos pregadores gostam de mostrar essa face de Deus. E aqui também, meus irmãos, nós temos uma outra ação absoluta. Além dele ser fogo consumidor, para esses irmãos do passado não era um Deus que tinha fácil acesso. É um Deus que se apresenta numa inacessibilidade. A porta está fechada, não há acesso livre para Ele. Esse Deus é santo e Ele não permite que o povo se aproxime dEle e contemple a face dEle. Ele apenas dá exclusividade para alguns, meus irmãos. Na lei do Sinai, o relacionamento com Deus é de medo mesmo. É que nós estamos distantes disso. É medo. O versículo 21, olha aí, Deuteronômio 12, Hebreus 12, 21, diz assim, eu estou com Deuteronômio na mente. O autor diz assim: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Meus irmãos, Moisés sabia quem era Deus, ele contemplou aquela ação maravilhosa, mas o fato é que até o próprio Moisés, e hoje nós somos chamados, daqui a pouco eu vou explicar isso, que acesso livre nós temos na presença de Deus, e às vezes nós nos aproximamos de qualquer maneira. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas, a primeira vez, vocês devem lembrar disso, e que ele chegou lá embaixo e viu o povo adorando um bezerro de ouro, vocês lembram o que ele fez? Ele sabia quem era Deus, ele contemplou a ação de Deus lá. Quando ele desce, ele falou assim: ai, Deus vai descer e vai acabar com todos nós aqui. Esse texto está registrado em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 19. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. Moisés era o mediador desta antiga aliança. Não foram poucas vezes que Moisés entrou na frente de Deus dizendo: Senhor, se o Senhor for acabar com o povo, me mata também, me risca o meu nome lá. Vocês lembram disso? Porque não era acesso fácil do povão a Deus, e esse Deus irado, furioso. Então, meus irmãos, prestem atenção aqui. 2 pontos aqui em destaque: a voz divina, que era esmagadora, porque quando o povo lá embaixo no vale ouvia Deus falar com Moisés no monte, o povo tapava os ouvidos. Ele chegava ao ponto de dizer: Moisés, Moisés, que Deus fale contigo, não conosco, porque não aguentamos. E o acesso a Deus para o povo não era permitido. Eu queria destacar isso aqui para vocês entenderem o contraste que o autor está fazendo aqui, para mostrar para aqueles irmãos que haviam aceitado o Senhor Jesus, estavam pensando em desistir, vivendo uma vida de qualquer maneira, desleixada. Qualquer probleminha abalava a fé dos irmãos, qualquer crise: eu vou sair da igreja, eu vou embora. Muitos estavam abandonando.
Na verdade, o primeiro século não era qualquer crise, não. Era perseguição severa. Tinha irmãos que não estavam aguentando mesmo, perdendo liberdade, perdendo família, perdendo emprego. Não era fácil. Contudo, o autor está mostrando que vale a pena, porque nós temos grandes privilégios com Deus. Porque se Deus é por nós, o que é que vai levantar contra nós? Nada. É mais ou menos isso. Mas o acesso para aquele povo no passado não era um acesso bem aberto, não era. Então, dos versículos 18 a 21 mostra esse terror que era o Deus que se manifestou no Sinai. Olha comigo a partir do versículo 22 agora, meus irmãos. Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O versículo 24 é tão fantástico. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Se você não prestar atenção aqui, você não vai conseguir ver o contraste. O que o autor está fazendo com esses irmãos, dizendo: olha, se vocês ainda quiserem se colocar debaixo da antiga aliança, o que tem para vocês são trovões, relâmpagos, ira de Deus, manifestação horrível. Por que é que vocês querem voltar? Porque o que estava acontecendo aqui é que muitos irmãos estavam largando Jesus e voltando para a antiga aliança. É como que o autor está quase assustando eles: vocês vão voltar para debaixo disso? Porque tudo isso eram sombras, tipo, figura da realidade de um privilégio que vocês já abraçaram, e vocês vão largar. Se largar, não tem como mais arrependimento para vocês. Como nós terminamos o sermão domingo passado, o exemplo de Esaú, que foi um impuro e um profano, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, um repasto, e depois ele parece que se arrependeu e queria a bênção de novo, e foi lá com o pai, chorou, mas não encontrou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tivesse buscado. O autor aos Hebreus nos informa aqui, está aí no versículo de número 17. Então o autor está dizendo: cuidado, porque a oportunidade é uma só. Se vocês virarem as costas, ainda que vocês se arrependam depois e chorem, pode ser que a porta está fechada. Lembra de Noé? Ninguém deu ideia, ninguém deu crédito. Chuva, até que choveu e a porta estava fechada. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é que, enquanto a antiga aliança, simbolizada pelo Monte Sinai, o Monte do Fogo, impedindo o povo de se aproximar de Deus, a nova aliança é totalmente diferente, meus irmãos. Nos leva para dentro do próprio céu. Ainda não estamos lá, mas já. Essa é a nossa meta final, é Jesus. E, meus irmãos, se vocês me perguntarem: pastor, onde está o Senhor Jesus nesse momento? Ele está sentado à destra de Deus Pai, na majestade, na glória, e é para lá, meus irmãos, que nós vamos daqui a pouco. Então o autor quer apresentar esse contraste, essa cidade maravilhosa. Apocalipse capítulo 21, versículos 2 a 4, uma descrição muito clara. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, nem dor, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, que promessa! O que é que você espera de Deus? Aqui está uma bênção nos aguardando, meus irmãos. Esse mundo é um mundo de doença, é um mundo de decepção, como o irmão orou aqui na hora da confissão de pecado. Nos decepcionamos com as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos ferem, nós ferimos as pessoas, somos fracos demais, pecadores, temos que
esforçar para viver uma vida de santidade, mas quando chegar esse momento, meus irmãos, acabou. Olha que incentivo o autor está dando para esse povo que quer abandonar a fé. Quem sabe nessa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Aconteça o que acontecer com você, a dificuldade que for, não abandone esta fé que você abraçou, porque não tem um outro caminho, não há nenhum outro Salvador, não há. Então o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos convida a chegar com intrepidez ao trono da graça. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, Hebreus 4,16. Nós já passamos por aqui. Veja o que o autor já disse. Hebreus 4,16. Olha que convite maravilhoso. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É um convite que o autor está dizendo. Em vez de vocês afastarem, se aproxime mais, se achegue mais, porque a graça é suficiente, a misericórdia é suficiente, porque este Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Então, não sei se vocês estão conseguindo compreender, em contraste com a exclusão que o Sinai traz, o Evangelho nos fala de acesso livre, simbolizado aqui pelo Monte Sião. Depois vocês podem ler Hebreus 10, versículo 19 a 22, você vai ver novamente o autor falando disso. Olha, não despreze esta maravilhosa graça. Então o texto nos mostra, meus irmãos, uma lista do que aguarda o verdadeiro crente, o cristão. São privilégios maravilhosíssimos. Eu já li aqui para vocês. É a cidade do Deus vivo, porque o nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que age, é um Deus que interage, é um Deus participativo, não é um Deus distante, não é um Deus que criou todas as coisas de maneira perfeita e foi embora e deixou a gente aqui a nossa própria sorte. Muito pelo contrário, é um Deus conosco, presente, não nos abandona. Então ele diz aí, nós vamos chegar à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos. Meus irmãos, o judeu sabe o que é manifestação angelical, quando anjos vêm da parte de Deus para dar o recado do Senhor. Mas nenhum anjo vai anunciar uma mensagem que vai além daquilo que já foi entregue para a igreja. Mas os anjos são agentes do Senhor Deus. Lembra de Isaías? Eu vi eles estavam lá diante do trono da graça, com duas asas cobriam os pés, com duas asas o rosto e com duas voavam. Os anjos estavam lá cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, olha que maravilha. Se você fica na expectativa, se um anjo aparecesse para mim, espera, aguarda, daqui a pouquinho nós estaremos neste lugar maravilhoso, onde eles estarão lá também, diz o autor aí, incontáveis hostes de anjos, e anjos aqui, anjos bons, não são anjos caídos não. Ele fala aqui da universal assembleia. Meus irmãos, universal assembleia, você sabe o que significa. A igreja não é uma placa denominacional. A placa denominacional tem a sua importância, mas a igreja do Senhor Jesus não se limita à placa do templo. Nós somos um povo muito grande espalhado na face da terra, e o autor deixa isso bem claro. Ele diz: a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Você que é membro dessa igreja aqui, sabe que nós temos no nosso banco de dados um livro que registra que você é membro comungante dessa igreja, que nós chamamos o livro de rol de membros. Tem a sua importância para a igreja local, mas eu penso que diante de Deus o importante para Deus é se você foi arrolado no livro lá no céu. Porque eu tenho para mim que muitos que estarão arrolados no livro da igreja física, no dia do juízo, vão se surpreender. Então, está aqui, meus irmãos, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e o Deus que é justo juiz de todos,
e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É difícil explicar isso aqui, mas ele está citando gente que já morreram por causa dessa fé. É só olhar o capítulo 11. Heróis da fé que tiveram as suas vidas ceifadas. Aliás, ele vai usar o exemplo de Abel aqui, meus irmãos. Então, é isso que Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, nos informa. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Gente que foi fiel até a morte, que não deu as costas para o Senhor Jesus, que morreu por esta fé como mártires. E quantos aqui, meus irmãos? Então, esta cidade, guarda isso no teu coração, é o lar de todos aqueles que já participaram, desde o justo Abel até hoje. Nós estamos aqui apenas aguardando o momento final. O autor aqui fala do sangue de Abel, aí no finalzinho do versículo 24, quando ele fala do Senhor Jesus, mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, e ele vai dizer que esse sangue fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Também aqui, se você não prestar atenção, você não vai entender. O que é que aconteceu com Abel, meus irmãos? Num dado momento, o irmão invejoso, porque Deus não agradou nem de Caim, nem da oferta de Caim, ele mata o irmão dele, Abel. Derramou o sangue do irmão na terra. O autor aos Hebreus nos informa que o sangue de Abel clama. Aliás, Gênesis capítulo 4, versículo 10, está dito lá: e disse Deus: o que fizeste? Falando com Caim: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Meus irmãos, a gente sabe que sangue não tem voz, não tem boca, mas você sabe o que está dizendo ali? Você derramou o sangue do teu irmão, agora esse sangue está clamando. E sabe o que é que esse sangue clama? Justiça, Caim. Quem com ferro fere, Caim, por assim dizer, com ferro será ferido. E vocês conhecem o relato, o que é que o Senhor Deus fez. Mas clama, vingança. Matou, vai morrer, pena de morte também. Olha o que o autor agora faz. Só que o autor vai dizer o seguinte: o sangue de Jesus Cristo não clama por vingança, mas fala de perdão, fala de absolvição de culpa, fala de acesso, de paz com Deus. Que contraste! Então você que é cristão, você não pode querer fazer justiça com as próprias mãos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, meus irmãos, nós devemos olhar sim para o Senhor Jesus e aguardar este reino inabalável, um reino superior. E para concluir, versículo 25 a 29, olha aí comigo na Bíblia. Aqui, meus irmãos, é algo que é terrível até de ler, mas acompanhe aí por gentileza. Hebreus 12, versículos 25 a 29. Tende cuidado, não recuseis ao que falo, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Meus irmãos, escuta aqui, isso aqui é doído demais. O que o autor está dizendo é o seguinte: eu acabei de apresentar para vocês a graça, a maravilhosa graça que nos alcançou, em contraste com o terrível fogo do Monte Sinai, aquele Deus irado que não deixava vocês se aproximar. Agora não, agora a porta se abriu, o acesso está livre, você pode entrar com intrepidez diante do trono da graça. Só que é o seguinte: tente cuidado, não recuses ao que fala. Meus irmãos, aqui é um alerta, é algo terrível. Hebreus 2, rapidinho aí na sua Bíblia, lá no início, o autor diz assim, Hebreus 2, de 1 até o versículo 4, olha o que ele diz, Hebreus 2, 1,
Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O autor já havia alertado a igreja: cuidado, porque se você não der ouvido, é como você virar as costas para a única porta de salvação. Se vocês fizerem isso, como que vocês vão escapar daquele fogo consumidor? A resposta é simples: não tem escape, estaremos perdidos. Então, para chegar ao fim aqui desta mensagem, meus irmãos, o autor diz: tende cuidado, meus irmãos, atente para o que vocês estão ouvindo, porque o povo da antiga aliança sofreu severas consequências por causa da sua rebeldia. O Senhor Deus levantou inimigos, problemas sérios. E quem conhece a história desse povo no passado, especialmente no deserto, deve lembrar. O Senhor Deus mandou serpentes abrasadoras, abriu a terra e engoliu gente com família toda. A coisa não era fácil, Deus fazendo isso. Até que tudo isso se culminou na queda da cidade decantada desse povo, Jerusalém. Não uma vez, mas duas. Destruição terrível, meus irmãos. Então o autor diz aí, versículo de número 28: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Meus irmãos, o autor já nos apresentou essa mesma graça com doçura. Ele fala desta maravilhosa graça, mas agora aqui no finalzinho ele fala da severidade se você der as costas para essa graça. Por que tudo isso, meus irmãos? Versículo 29, eu não gostaria de ler, mas é a palavra de Deus, está aí: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Os judeus sabiam disso daqui. Deuteronômio capítulo 4, versículo 23 e 24, Moisés já havia dito para o povo, ação de Deus, está lá: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Os judeus sabiam disso daqui. Nós é que temos uma visão muito romântica de Deus. Deus é bonzinho demais. Não, pastor, que é isso? Deus vai levar em consideração, Ele vai passar a mão na cabeça, Ele sabe que nós somos pecadores mesmo. Exatamente porque Ele sabe que nós somos pecadores, é que Ele enviou o seu único Filho. E aqui está a nossa aplicação, meus irmãos. Esse Deus que é fogo consumidor é um Deus gracioso. Então, vocês não retenham essa graça para servir outras coisas. A conclusão de tudo isso daqui, meus irmãos, de tudo que acabamos de ouvir, você e eu, não apenas que nos levou aqui a contemplar o que está por vir, a decantada Jerusalém celestial, sim, a verdadeira Jerusalém. Nós ficamos maravilhados com essa boa notícia, mas, meus irmãos, nós também devemos nos motivar em responder rápido, talvez hoje, aqui neste culto, em obediência, em confiança e em reverência ao nosso Deus. Não podemos viver de qualquer maneira, meus irmãos. Não podemos ser uma geração que está naufragando na fé. Não podemos, meus irmãos. Nenhum de nós iremos conseguir obedecer a Deus, a lei de Deus. Aliás, ninguém conseguiu obedecer. Mas o cristão tem Cristo, por isso o nome cristão, o único filho obediente de Deus, e nele nós temos então, meus irmãos, a bênção desta graça.
Eu queria encerrar com vocês com 2 textos que eu só vou ler aqui para vocês. Olha que coisa fantástica. Deus sabe que a gente não consegue agradar a Ele, Ele sabe. Deuteronômio, gentileza, Enzo, capítulo 5. Preste atenção na leitura desse texto aqui, um detalhe. Moisés já registrou dizendo o seguinte: chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. O povo está dizendo: Moisés, você pode ir lá falar com Deus, tudo que o Senhor Deus falar para você, você vem e fala para nós, que nós vamos obedecer. É como hoje, nós pegamos aqui o que o Senhor Deus diz, e eu estou falando para vocês, e talvez vocês estão dizendo: não, é isso mesmo, eu vou obedecer. Ok, cadê o texto? Desligou lá? Isso, está lá. Olha só a continuação do texto. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me falardes a mim, o Senhor disse: eu ouvi as palavras desse povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Olha o detalhe, meus irmãos. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse em todo o tempo todos os meus mandamentos. Senhor Deus, eles estão falando que vão guardar, mas quem dera se eles tivessem coração, porque Deus conhece, meus irmãos, o mais profundo, íntimo nosso. Eu estou olhando para vocês aqui, eu estou olhando o exterior, mas Deus conhece o coração, a intenção de vocês. Quem dera, quem dera. Então qual é a situação, meus irmãos? Qual é a solução para nós? Bom, é o que está aí, Enzo, em Filipenses capítulo 2, e aqui eu encerro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a coragem, sigam Ele, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Pode passar aí. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a pior morte, a morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Está aqui. O que eu não posso fazer, Jesus fez por mim. Então nele, meus irmãos, eu sou agraciado por Deus. Somente assim. Então morra para você e viva para Deus em Cristo. Faça igual Paulo nos orientou aos Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 18 lá. Logo, ele diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Ele, pois, assim nos abençoe, meus irmãos, para que nenhum de nós aqui neste lugar experimentemos o fogo devorador do nosso Deus. Convido a igreja a colocar sobre os pés, vamos adorar esse